Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um conteúdo de nossa área da educação, um conteúdo cobrado em concurso público. Vamos lá. O planejamento e seus elementos estruturantes e integradores. Nesse sentido, gente, o planejamento ele corresponde a um conjunto organizado de intenções. É a ação que busca alcançar determinado objetivo, né? Você planeja para alcançar um objetivo. É um processo contínuo de tomadas de decisão, segundo Vasconcelos, 1995, constituído e inerente à prática pedagógica. O planejamento de ensino faz parte de uma subdivisão do processo em níveis de abrangência. Uma visão mais tradicional é apresentada por autores como Turra et al. 1995 e Piletti 1990, que dividem o planejamento em 3 níveis. O nível educacional, curricular e de ensino. Vamos ver um pouquinho de cada um. O planejamento educacional é o mais abrangente. Ele engloba as políticas públicas e o governo federais, estaduais e municipais, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. É um plano que é mais abrangente, que ratifica as intenções, diretrizes e objetivos normativas e a finalidade educacional que se deseja alcançar. O planejamento curricular inclui a escola, as experiências dos discentes e a dinâmica do processo educativo. A previsão global e sistemática de toda ação a ser desencadeada pela escola, em consonância com os objetivos educacionais, tendo por foco o aluno. E o planejamento de ensino é construído a partir de planejamento curricular. Envolve a organização das ações previsão e os meios para alcançar os resultados desejáveis. O planejamento de ensino é o que dá sentido ao trabalho docente como eixo norteador das práticas pedagógicas. Ficou entendido? Gente, o planejamento educacional mais abrangente, como por exemplo o PNE, o planejamento curricular, aí já vai, diminuindo, né? Como se fosse uma pirâmide, uma escala, que é o planejamento da escola, por exemplo, o PPP, e o planejamento de ensino, que é aquele planejamento que a gente faz para ter semestralmente ou anualmente, aquele plano de conteúdos em nossas aulas. Até aí tudo bem? Vamos seguir. Então, veja, outra proposta de organização do processo de planejamento em níveis de abrangência é apresentada por Silva, 2017, que aí subdivide em macro, em meso e em micro. Né? Macro de grande, né? Vocês devem saber, mésio, aquele médio, e micro, pequeno. O nível macro corresponde ao sistema de redes de ensino, uma visão macro do sistema na esfera do Ministério da Educação, MEC, por meio do PNE, do Conselho Nacional de Educação, CNE, e dos órgãos estaduais e municipais. Já o nível meso engloba o trabalho nas escolas, tendo como base o nível macro. Traduz as políticas públicas do nível macro, fazendo as intermediações entre estas e as demandas locais da implementação das políticas. E, por fim, o nível micro, que envolve o planejamento da escola e da sala de aula. Conforme atesta Piletti, em 1990, e Turra et al. Em 1995, o professor pode organizar 3 tipos de planejamento pelo nível de abrangência. O plano de curso, o plano da unidade e da aula. Esses aqui são os planos que o professor pode organiza, ok? O plano de curso é global. É a previsão de uma gama de conhecimentos a ser alcançada por uma turma em determinado período. O da unidade é uma especificação do plano de curso. E o de aula é a sequência de tudo que vai ser desenvolvido em um dia, ou seja, as realizações diárias visando a concretização dos planos anteriores. No entender de Vasconcelos, o plano de aula é a proposta de trabalho do professor para uma determinada aula ou conjunto de aulas. Corresponde ao nível de maior detalhamento e objetividade do processo de planejamento didático e à orientação para o que fazer no cotidiano. O plano de curso é mais amplo, podendo ser anual ou semestral. Já o plano de unidade é menor, bimestral ou mensal.
O plano de aula é mais próximo e específico do dia a dia letivo, o que se aproxima. Todavia, para que esses planos sejam eficazes, dependerá, na visão de Turra et al., da organização, coerência e flexibilidade. Então, a organização didática da aula, como ação colaborativa, pressupõe os seguintes princípios: a contextualização, a flexibilidade, a objetividade, colaboração e exibilidade. Nesse sentido, a aula não constitui um fim em si mesmo. Compreende um processo educativo histórico e social que pressupõe organização, planejamento e intencionalidade. A aula é constituída de um sistema complexo de significados, de relações e intercâmbios que ocorrem num cenário social que define as demandas da aprendizagem. São intenções da ação educativa que ocorre consoante expõe Veiga 2008 em 4 níveis de decisão: no político, na gestão educativa, no pedagógico e na prática pedagógica. A construção do plano de aula se dá a partir dos elementos estruturantes, né, que é um dos temas da nossa aula de hoje, que vem ser os objetivos, os conteúdos, a metodologia, a avaliação e recursos, desenvolvidos em um prazo de tempo e espaço determinado. O plano de aula é a sistematização desses elementos estruturantes para a organização da aula. Então, veja, os objetivos, num plano de aula, por exemplo, são formulações que advêm das intencionalidades e o guia que orienta o processo didático. Silva mesmo reitera essa concepção e acrescenta que os objetivos devem incluir a capacidade humana cognitiva, afetiva, psicomotora, de relações interpessoais e de inserção social. Os conteúdos são os conhecimentos científicos, culturais e as experiências que apontam uma formação discente relacionados os objetivos com o conteúdo. O conteúdo e os objetivos, eles estão relacionados, tá? É óbvio, né, que você não vai fazer uma aula com conteúdo e o objetivo ser outro, né? Ou vice-versa, gente. Por exemplo, eu não vou fazer um conteúdo de, vamos ver, de multiplicação e o objetivo vai ser a adição, né? É algo básico. De acordo com Veiga, sendo o conteúdo uma concretização dos objetivos, ou seja, são meios para a sua consensuação. Ambas as pesquisadoras salientam a reflexão conjunta dos objetivos e conteúdos. Também, diante disso, está a metodologia, que compreende os dispositivos que visam favorecer a construção da aprendizagem mais significativa com a abertura da cultura curricular às culturas locais. Na análise de Veiga, o método de ensino não é um caminho linear para alcançar os objetivos. É um caminho que medeia o ato de ensinar e o ato de aprender. Em outra perspectiva, Libânio considera a metodologia uma forma de intervenção didática, articulada aos objetivos e conteúdos. Essa articulação é concebida com unidade, objetivo, conteúdo, método e, como tal, compõe a linha mestra de compreensão do processo didático. Diferente de Libânio, Tur et al. E Pilet, que caracteriza a avaliação como instrumento que acontece ao final do processo pedagógico, que determina o nível de resultados alcançado. Freitas, 1995, dá destaque à avaliação e a coloca como categoria estruturante da organização do trabalho pedagógico. E a avaliação que sustenta os rumos da aprendizagem, nas quais toda a estrutura pedagógica deve se estabelecer. Partindo desse pensamento, percebe-se a avaliação como orientadora de toda a prática que acompanha o trabalho pedagógico. A avaliação ali, ela te dá, né, um norte, uma orientação de como está sendo suas aulas, se a aprendizagem está sendo significativa, se os alunos estão absorvendo de fato aquele conteúdo, enfim. Porque está presente em todos os momentos da sala de aula, devendo ser sistematizada no plano como orientadora de toda a prática. Ela inicia, acompanha e finaliza o trabalho. Elementos estruturantes integradores do planejamento. Então, os elementos nós temos os objetivos, fiquem aí bem atentos, os conteúdos, a metodologia, a avaliação, os recursos, o cronograma, que define a sequência das atividades do início ao fim. Os recursos são os materiais que você vai usar na sua sala, na sua aula. Você vai usar algum material, que material você vai usar.
A avaliação permite monitorar o progresso de como está a aprendizagem. A metodologia são a estratégia que você vai ensinar. Os conteúdos englobam os conhecimentos e habilidades e atitudes que serão desenvolvidas e os objetivos que definem o que se pretende alcançar. Então, vocês, quando fala de elementos estruturantes, é aqueles elementos que geralmente estão em nosso plano de aula, tá, gente? O planejamento ele deve ser flexível, adaptado às necessidades dos alunos e às condições do contexto. A participação dos alunos no processo de planejamento é fundamental para o sucesso da iniciativa. O planejamento escolar deve ser um processo contínuo de reflexão e aprimoramento. Em resumo, o planejamento escolar é um processo dinâmico e interativo que busca garantir que o processo de ensino-aprendizagem seja eficaz e relevante para a formação dos alunos. Então, gente, a gente tem aí os níveis de planejamento. O estratégico, na perspectiva ampla dos objetivos do negócio, foco no longo prazo, né? Que é o estratégico. Ele tem longo prazo. Se você for pensar no PNE, por exemplo, ele tem o que 10 anos para ser feito, concluído, ou seja, o prazo é longo. Temos o tático, direção em ações específicas, foco no médio prazo. E o operacional, que é a garantia das atividades diárias. O operacional é tipo plano de aula, que é curto prazo, né? Você faz aquele em curto prazo. Então, o estratégico, ele pode ser conhecido como macro, né, gente? Eu acho que pelo que a gente viu, o estratégico é, quando a gente foi ver ali o macro, meso e micro, o estratégico fica no macro. E o exemplo é o institucional, justamente. A médio prazo, né, que é esse tático. O tático é médio prazo. Intermediário, né, aquele plano intermediário. O micro é o operacional, é exemplo do plano de aula, né, que é feito em curto prazo. E é operacional. Ok, gente. Na olha só, gente. Na banca ADM-Tec, o órgão da Prefeitura de Palmeira dos Índios, na prova de artes, para vocês terem ideia, olha só como cobrou esse conteúdo. O plano de ensino ou plano de unidade é a previsão dos objetivos e tarefas do trabalho docente para o ano ou semestre. É um documento mais elaborado, dividido por unidades sequenciais, no qual aparecem objetivos específicos, conteúdos e desenvolvimento metodológico. Certinho, né, gente? O plano da escola é um documento mais global. Expressa orientações gerais que sintetizam, de um lado, as ligações da escola com o sistema escolar mais amplo e, de outro, as ligações do projeto político-pedagógico da escola com os planos de ensino propriamente ditos. Certinho? A preparação de aulas, conforme Libânia, é uma tarefa indispensável. É assim como o plano de ensino deve resultar em um documento escrito que servirá não só para a orientação das ações do professor, como também para possibilitar constantes revisões e aprimoramento de ano para ano. Então, gente, todas as afirmativas dessa banca estavam corretas, dessa pergunta nessa banca estava correta. Então, trouxe para vocês terem ideia do plano de ensino, chamado também de plano de unidade, do plano da escola e da preparação de aulas. Micro, né? Como a gente viu, preparação de aulas micro. O plano da escola vem ser o global, que é o macro, e o plano de ensino, o mesmo. Na banca IBFC, a gente cobrou assim: o planejamento é um processo onde se estabelecem objetivos e as formas para alcançá-los. Segundo o autor Hidalberto Chiavenato, envolve toda a organização. Vamos pensar. O planejamento é um processo onde se estabelecem objetivos e as formas para alcançá-los. Tá bom. Aí não me disse muita coisa. Continuando, ele é um processo organizacional compreensivo de adaptação através da aprovação, tomada de decisões e avaliação. Procura responder perguntas como: por que esta organização existe? O que ela faz? Como faz? E é orientado para o futuro, seu horizonte é tempo de longo prazo. Aí entregou, né, gente? Longo prazo é aquele que é o planejamento estratégico, né? O estratégico. Lembra? O tático era
médio prazo, e o operacional era curto prazo. Lembra? Vamos lá. É o planejamento estratégico. O Plano Nacional de Educação é instrumento de planejamento educacional, pertence ao nível tático de planejamento, certo ou errado? O educacional pertence ao nível tático? Não, né, gente? Errado. O educacional pertence ao nível estratégico. O planejamento estratégico parte da função de planejamento, é um processo de longo prazo, que determina os objetivos gerais da organização e as estratégias para alcançá-los, sendo revisado periodicamente para garantir sua adequação a um ambiente de negócios dinâmico. Certinho. Obrigado por assistir e até uma próxima.